Dá para ouvir. Boa noite, gente. Deixa eu me apresentar rapidinho aqui, talvez nem todos me conheçam. Me chamo Felipe Chumba Lopes. Sou natural da cidade de Vila Valério, uma cidade no norte do estado do Espírito Santo. Tenho 22 anos. E ano passado, então, com o término do bacharelado em teologia, que, digamos, é a primeira etapa ali para se tornar pastor na IELB, a igreja, juntamente com o Seminário Concórdia, me designou para realizar o meu estágio pastoral, um estágio de 1 ano, aqui na congregação, aqui na Paróquia Santíssima Trindade. Notícia que eu recebi com muita alegria e com muito anseio de trabalhar. E estamos aí, este ano com vocês. E se a pandemia nos permitir, né, tomara que permita, nós nos veremos muitas vezes este ano. Obrigado, Felipe. Louvado seja Deus. O Felipe tem essa carinha de jovem, mas ele tem 48 anos já, a gente descobriu. Então é só a carinha de 22, mas na realidade ele tem 48 anos de idade. Bem-vindo aí conosco, Felipe. Obrigado. Esther, você pode nos dirigir em oração para a gente não perder o hábito de ter a nossa oradora oficial do início dos estudos, né? Isso não quer dizer que os demais não podem. Todos são bem-vindos para orar, mas como eu sei que muitos aí têm vergonha de orar, então a gente já pede logo para a Esther, hoje de primeiro estudo, né? E depois, se alguém quer se encorajar e fazer no final também, pode fazer. Então, Esther, eu vou pedir para você incluir na oração de hoje a Eliane Rassi, que acabou de se recuperar da Covid, e a Thelma Carraro, a nossa irmã, que também está agora se recuperando. E aí depois já convido o Felipe para preparar uma canção para nós iniciar também louvando ao nosso Deus. Então, Esther, muito obrigado desde agora. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos-te porque estamos aqui outra vez reunidos, Senhor, para aprender mais a Tua Palavra. Obrigada por ter nos trazido aqui, por ter nos conservado em saúde. Obrigado por todas as bênçãos que tem derramado em nossas vidas, apesar das dificuldades que a maioria está enfrentando. Agradecemos especialmente pela recuperação da Eliane e da Thelma, que passaram pela doença e estão se recuperando. Te pedimos, ó Pai, que tenha misericórdia, Senhor, de todo o teu povo, de todas essas pessoas, que mais recursos possam ser trazidos para combater essa doença. E que tenhamos sempre a firme esperança de que tu estás olhando por cada um de nós. Obrigada, Pai, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Esther. Pastor Felipe, você escolheu uma canção para a gente louvar a Deus no início do estudo? Escolhi. Bora lá, então. Quem souber, canta com ele. Bem facinho. Se alguém tiver o Louvai o Senhor aí perto, é o número 131, tá? É bem fácil, que todo mundo conhece. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer. Mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará. Mas Deus Pai nos manda o Salvador,
o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiça em lugar do amor. Mas Jesus, a nossa esperança, e em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Obrigado, pastor Felipe. Adriana mandando um abraço para todo o povo. Nós também enviamos um abraço, Adriana, para você e toda a sua família que já foram membros aqui nessa congregação. Aliás, Adriana é filha aqui dessa congregação, né? E agora moram em Curitiba por razões de trabalho. Pastor Felipe, o povo gosta de ouvir a voz do estagiário, dos pastores novos, para ver como é que eles sabem fazer a leitura da Bíblia, né? Então, eu vou pedir para você fazer a leitura do Salmo 51, versículo de 1 a 12, até como um momento penitencial, um momento de pedido de perdão a Deus, esse que é o Salmo escrito por Davi para confessar os seus pecados. Que a gente pode acompanhar e fazer também, cada um de nós, com a leitura desse Salmo, um momento de confissão de pecados. Salmo 51, do verso 1 ao verso 12. Obrigado. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, do Santo Espírito. Um espírito voluntário. E sustenta. Agora sim, sem abrir o microfone vocês não me ouvem, né? Ninguém ainda conseguiu essa façanha. Obrigado, pastor Felipe. Esse salmo é um salmo penitencial, um salmo de confissão de pecados. Se der tempo depois, no final, o pastor Felipe vai ensinar para a gente cantar o Cria em mim, ó Deus, da liturgia número 1. Então, se alguém tem o inário, já vai deixando o inário aí por perto. Um dos nossos objetivos também esse ano é aprender a liturgia 1 e várias outras partes da liturgia. A gente vai aproveitar que o pastor Felipe ele tem esse dom e gosta, e vamos aproveitar esses dons, né? Eu vou compartilhar a tela aqui, e a partir de agora, eu
eu não vejo mais vocês. Então, se alguém tiver que falar ou perguntar ou levantar a mão, vocês falam, abrem o microfone e falam. Porque se ficar acenando, eu não vou ver. Tá? Eu ainda não aprendi. Não é que não aprendi, é que é melhor compartilhar assim, com a tela inteira, eu enxergo melhor. Tá? Então, se alguém tiver que fazer alguma observação, abre o microfone e fala. Alguém aí, por favor, só pode abrir o microfone e me dar um feedback se vocês estão enxergando a frase mordomia cristã na tela? Enxergando perfeitamente, pastor. Obrigado. Então, isso é sinal que funcionou a minha projeção. Muito bem. Eu estava pensando sobre o que nós iríamos estudar esse ano. E aí, vários temas foram, assim, apareceram sobre a mesa, e eu pensei no livro da Bíblia, pensei em alguns outros temas, pensei um pouco de cristologia, pensamos estudar um pouco da liturgia, esse é um plano que a gente tem também, já conversamos com o pastor Felipe, e aí eu resolvi, então, vamos fazer uma série de 5 ou 6 estudos iniciais falando sobre mordomia cristã. Quando vem a palavra mordomia cristã, muitas pessoas resumem mordomia cristã pensando unicamente em oferta. Quem sabe você seja um desses casos, que quando viu essa palavra mordomia cristã, pensou diretamente em oferta. Lá na propaganda, né, que o Victor fez, da arte que ele fez para divulgar o nosso momento de estudo, ele usou uma outra expressão, administração cristã. Então, nós queremos fazer um estudo de uma série de uns 5 ou 6 estudos falando sobre a vida cristã, sobre como Deus espera que nós administremos tanto o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos, e eu espero que nós possamos com isso também crescer na palavra de Deus. Vão aparecer aí alguns textos bíblicos que sempre que aparecerem vocês podem abrir a Bíblia já de antemão e ficar preparado para quando eu solicitar a leitura, alguém já abre o microfone e sai lendo para a gente fluir um pouco melhor o nosso estudo, ok? E se vocês tiverem dúvidas no decorrer, podem perguntar. Não precisa deixar para o final. Pode perguntar, pastor, eu não entendi isso muito bem. Ou pode esclarecer melhor, pode explicar melhor, a gente faz sem nenhum problema. Então, vamos lá, vamos iniciar. Mordomia cristã. O que te vem, a primeira coisa que te vem à mente quando você ouve a palavra mordomia? Talvez a gente associe mais do que tudo com os nossos políticos lá de Brasília, principalmente, né? Eu acredito que a grande maioria, quando fala e ouve a palavra mordomia, pensa na classe política, né? Então, o que lhe vem à mente quando você ouve essa palavra? Anote aí num cantinho de papel, ou no seu cérebro mesmo, o que você entende por mordomia. Nós queremos trabalhar o estudo dessa noite, o esclarecimento dessa palavra. E é uma palavra muito interessante de ser compreendida, para que a gente possa falar sobre administração cristã. A palavra, então, mordomia, ela tem origem na língua grega, né? E lá na língua grega, então, tem a palavra oikonomos, que quer dizer mordomo, e a palavra oikonomia, que traduzindo significa mordomia. Agora, olha que interessante. Tanto a palavra mordomo como a palavra mordomia, elas vêm da raiz oikos, que em grego significa casa. Então, é uma coisa interessante pensar nisso. Vamos ver como é que o termo oikos, casa, ele sofreu uma evolução e ao longo do tempo se modificou. Então, o primeiro sentido da palavra oikos, casa, aparece aí tanto no sentido literal como no sentido figurado. O sentido literal significa literalmente uma casa. Né? Uma casa, uma construção, uma habitação. Nós temos ali o exemplo de Gênesis 12, onde fala de casa, e temos o exemplo de Gênesis 9, onde fala da palavra tenda. E a Septuaginta, que é uma versão grega da Bíblia toda, ela traduz essa palavra, tanto casa como tenda, usando a palavra oikos, casa, da qual vem depois a palavra mordomia, mais tarde. E agora também tem o sentido figurado que essa palavra é usada na Bíblia. Às vezes a Bíblia usa a palavra oikos para falar de família. Olhem, por exemplo, esse exemplo de Gênesis 7, versículo 1.
Alguém tem aí? Pode ler rapidão? Gênesis 7:1. Pastor, só rapidinho, talvez você está passando os slides e aqui para a gente não está aparecendo. Não está aparecendo? Só está na primeira capa, Mordomia Cristã. Uau! Para todo mundo está parado? Para mim está muito, eu não consigo ler. Eu enxergo a imagem, mas não consigo acompanhar, porque está uma letrinha quase não enxergo. Vamos ver se então eu vou parar e vou começar de novo a projeção. Vamos ver se vai melhorar. E os demais estão vendo bem ou não? Ou também estão com dificuldade? Enxergando bem, está parado também. Estava parado, só na primeira página. Eu acho que Só na primeira página. Acho que vocês estão precisando tudo usar óculos. Vamos ver agora. Bingo. Foi. Foi. Ok. Tá pequenininho, tá muito pequeno. Melhorou ou não? Não? Não. Para mim está bem claro. Tá passando agora? Tá passando. Tá? Tá todo mundo Não. aí no... Não tá passando. Não tá passando. Não tá passando e tá pequenininho. Aham. Vou tentar Deixa eu tentar uma outra jeito aqui, então. Lá. Enquanto isso, vocês contam piada, tomam um café. Eu estou fazendo bem certinho, tá? Só que não está indo direito esse negócio. Assim estava no início. E agora está passando? Igual. Vira o telefone de lado que aparece perfeitamente. Estou apertando do meio. Vira o quê? Assim. O celular? Está passando agora? Agora sim, se deixar assim, tá bom. O tamanho eu não sei, o tamanho eu não vou conseguir resolver esse problema. Mas isso aqui, ó. Muito bem. Bom, eu vou continuar assim mesmo, porque não sei resolver de outra forma. Se vocês não conseguem ver perfeitamente, sugiro que vocês ouçam, tá? Mas o slide está passando ou não? Ó. Não tá? Assim passa? Não. Agora tá. Opa, não. Voltou no início agora. Ele vem e volta. Ok. Estão vendo a pergunta, o que ele vem à mente quando você ouve a palavra mordomia? É isso que está na tela agora. Esse está na tela. Esse não é o jeito ideal de projetar, mas é o jeito que está passando. Então, eu vou deixar assim mesmo, e se não der para enxergar, vocês vão executando a audição aí, tá? Eu vou tentar mais falar do que me basear, então, nos slides ali. Mas eu vou continuar projetando eles. Bom, então, voltando ali, a palavra vem do grego, né, oikonomos, que quer dizer mordomo, e oikonomia, que quer dizer mordomia. Essas palavras, elas têm raiz na palavra oikos, que quer dizer casa. E eu estava nesse slide aqui falando que a palavra casa tem dois sentidos. Um literal, que significa literalmente uma casa, uma moradia, uma tenda, e um sentido figurado. Como, por exemplo, Gênesis 7, versículo 1, quando disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa. Claro que ali, Deus não está falando para Noé, pega a tua casa, carrega para dentro da arca. Essa palavra casa, ela tem o sentido de família. Todos aqueles que moram na tua casa. E no texto de Levíticos 10, a palavra casa, oikos, ela aparece como sinônimo de povo de Israel. Às vezes você lê na Bíblia assim, a casa de Israel, oikos de Israel, quer dizer,
o povo, enquanto nação. Então, esta palavra, ela tem este sentido. Olha aí, esse termo sugere uma comunidade, na qual as pessoas, ao mesmo tempo, são colocadas debaixo de um teto comum e sobre um piso comum. Ou seja, não é a relação de sangue, mas a participação na mesma sorte, no mesmo trabalho, no mesmo sucesso e fracasso e nos mesmos perigos. Então, o que é uma casa no sentido de mordomo? É pessoas que pertencem a uma mesma categoria, digamos assim, que estão debaixo de uma mesma relação. Não importa se os resultados são bons, negativos ou positivos. Depois nós temos a expressão oikos tuteu, que traduzindo significa casa de Deus. Então essa palavra aparece também em Gênesis 28, versículo 17, como o santuário. Alguém pode ler Gênesis 28, versículo 17? Gênesis 28, versículo 17. Vou ler. 28, 17. E temendo disse, quão temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Muito bem. É o sonho de Jacó. Quando ele sonhou, né, com a escada que levava até o céu, então o santuário é a casa de Deus. É o oikos tuteu. Então ali está falando do santuário, a casa onde Deus habita, a morada de Deus. No Novo Testamento, então aí na letra B, NT quer dizer Novo Testamento, no Novo Testamento, essa expressão oikos tuteu, ela ganha um sentido de templo do povo de Israel. Quando o povo vai ao templo de Jerusalém, então eles diziam que iam na casa de Deus. Interessante que hoje nós também dizemos isso, né? Nos referindo à igreja, ao templo como sendo casa de Deus. O evangelho desse próximo final de semana é a purificação do templo, onde Jesus diz, a minha casa será chamada casa de oração. Então, casa aqui no sentido de um lugar onde serve exclusivamente para adoração a Deus. E aí Hebreus, capítulo 3, versículo 1 a 6, vai usar essa mesma expressão, oikos, casa, para se referir à congregação cristã. E aí, atenção, quando nós falamos em congregação cristã, nós não estamos falando de denominação, estamos falando de povo que é congregado, que se reúne. Por isso que eu já mencionei isso para vocês algumas vezes, é muito mais preferível a gente usar a palavra congregação do que a palavra comunidade. Comunidade dá muito a ideia de pessoas que se reúnem em torno de um objetivo humano em comum. Então, cada um escolhe o seu objetivo e se associa a uma comunidade que lhe interessa. Já a palavra congregação, ela tem um sentido diferente. Congregação tem um sentido de ser reunido, ser trazido, ser unido, somado. Então, quem é que nos congrega? Na verdade, nós não nos congregamos numa igreja, nós somos congregados, nós somos reunidos. E quem é que nos reúne? Quem nos congrega? É Deus, Deus Espírito Santo. Então, é bem mais preferível você se referir à sua comunhão dos seus irmãos na igreja como congregação do que como comunidade. Comunidade tem muito mais uma conotação de objetivos humanos e congregação tem muito mais um teor de ser congregado, reunido por Deus. Depois tem uma outra expressão que aparece também para falar de casa, que é oikos pneumáticos, ou seja, casa espiritual. Pneumáticos, pneuma tem a ver com o Espírito Santo, com o sopro do Espírito, né? Tinha até aquele hino, Vem Espírito Divino, que até falava, mantinha essa palavra, né? Do pneuma, né? Que é o sopro do Espírito Santo. Então, a casa espiritual nada mais é do que os cristãos.
Vamos conferir na Bíblia 1 Pedro 2:5. Gostaria que alguém aí encontrasse e lesse para nós. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Quem achar, pode ler. Vou ler aqui, pastor. Obrigado. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Muito obrigado, Esther. Se vocês olharem o início, o título do capítulo 2, o título do capítulo 2 está falando dos crentes. Quem são os crentes? Aqueles que creem em Jesus como Salvador. Então, o apóstolo Pedro está dizendo que os crentes, eles são a casa espiritual edificada em Cristo Jesus. E é interessante que no versículo 5, ele diz que nós somos como pedras que têm vida. Já imaginou? Pedras que têm vida. É porque nos é dada uma vida. A pedra serve para edificar. E aí ele diz, sois edificados casa espiritual. Quer dizer, Deus edificando o seu reino por meio dos cristãos, a quem ele congrega, para que sejam pedras vivas. Olha que imagem rica nós temos aqui, né? Pedras, quando somadas, juntadas umas às outras, elas formam paredes, e paredes formam casas, formam prédios, formam construções. Então, ser casa espiritual significa, primeiramente, estar sobre um alicerce. E quem é esse alicerce? É Jesus e o ensino que ele deixou para os seus apóstolos. É aquilo que nós resumimos quando dizemos o credo apostólico. Aquele é o alicerce da fé cristã, Jesus e o seu ensinamento. Sobre esse alicerce, nós somos construídos, pedra em cima de pedra, ou pedra ao lado de pedra. Isso nos tornamos casa espiritual, ou seja, uma habitação. E eu escrevi mais ali, passa a significar a congregação cristã com a vida espiritual que nela existe. Notem, não há casa espiritual separado daquilo que é a palavra de Deus. Professor Arno Bessel, alguns conhecem, pastor da nossa igreja, que hoje, se não me engano, está na Inglaterra, ou na Irlanda, no Reino Unido, se eu não me engano. Ele costumava dizer, e ele escreveu certa vez, que é muito preocupante quando a gente olha, por exemplo, uma igreja bem pequenininha, construção igreja agora, né, o templo, e ao lado dessa igrejinha pequenininha, um salão de festas enorme e gigante. Ele diz, nós temos que pelo menos nos perguntar, por que essa inversão? Será que esta igreja está realmente organizada, congregada, como casa espiritual, ou está muito mais uma comunidade que se organiza em torno de promover, talvez, festas e eventos? Não que os eventos sejam ruins, eles são ótimos, muitas vezes nos congregam, muitas vezes nos proporcionam. Nós estamos sentindo falta com essa pandemia de uns cafés na igreja, né, de uns momentos de almoço, de confraternização, das nossas próprias festinhas do grupo de estudo bíblico, como isso é gostoso, caloroso e faz bem. Mas quando a igreja, ela vive com esse objetivo como se fosse o principal, então ali nós temos um problema, temos uma dificuldade. E temos que nos perguntar, será que cuidar muito mais destas coisas é ser casa espiritual? Continuando ali, casa espiritual como congregação cristã passa a existir a partir do agir do próprio Deus. Lembram-se do terceiro artigo do credo, quando a gente estuda sobre a santificação, o Espírito Santo? Então nós aprendemos e confessamos, o Espírito Santo ele me chama, me ilumina, congrega e santifica todas as pessoas na terra. Se eu hoje posso dizer, creio em Cristo, e posso dizer que a palavra de Deus me ilumina,
e que eu me sinto feliz e me alegro em estar na casa de Deus, congregando com outros irmãos, também em torno do sacramento do altar, que é a Santa Ceia, e tenho desejo de viver uma vida que agrada a Deus, é por obra de Deus, Espírito Santo. Então ele me chama, ele me ilumina, me instrui, e essa instrução também implica em exortação. Quer dizer, me chama ao arrependimento, me levando a reconhecer os erros. Mas ele não apenas me chama, ele também me dota com diversos dons. E esses dons, você não deve restringir e pensar que são apenas habilidades artísticas. Você já observou, não sei se você concorda comigo, mas tem gente que quando fala de exercer os dons na igreja ou na vida cristã, associa muito restritivamente a dons artísticos. Saber cantar, saber tocar um instrumento, saber fazer uma leitura interpretativa, saber fazer um teatro bem feito, tudo isso são dons, obviamente são dons lindos. Quem tem o dom das artes, tem dons preciosos que Deus concedeu, porque as artes têm um poder maravilhoso de mexer com a gente, né? Mas os demais dons, que são desde a força física para poder erguer uma coisa pesada, o dom de saber lavar uma louça, o dom de talvez sentar quietinho, escutar um amigo, um irmão que está sofrendo, o dom de perceber que um irmão precisa de uma visita, de um telefonema, esses dons que muitas vezes não aparecem, aquela posse que Deus te deu a mais, que te dá condições de ajudar o próximo, aquela condição que Deus te deu de ter talvez um pouco mais do que o seu irmão e poder doar alguma coisa, de poder ofertar um pouco melhor. Tudo isso são dons. Dons diversos no sentido de presentes, dádiva, misericórdia que Deus nos dá. A gente nunca deveria entender os nossos dons, sejam eles artísticos, físicos, de economias, como sendo coisas da nossa capacidade humana. Deus nos dá as condições para conquistar as coisas, mas sem a força de Deus, sem a bênção de Deus, os nossos dons são adormecidos. E eles se vão. Então, essa casa, que é casa espiritual, ela é mantida graças à ação continuada de Deus. Eu acho fantástico o livro de Atos dos Apóstolos, porque quando a gente lê Atos dos Apóstolos, e uma vez eu disse para vocês que alguém sugeriu que esse livro deveria se chamar Atos de Deus por meio dos apóstolos, né? Porque conta a história da igreja cristã do Novo Testamento se estruturando, mostra como Deus ia abençoando e como Deus ia agindo por meio dos seus apóstolos, por meio dos cristãos que ele reunia. Então Deus mantém a casa espiritual. A casa de Deus se mantém em pé quando a palavra de Deus permanece pura. Por isso que muitas vezes a gente se inquieta. A gente se inquieta porque pergunta-se, puxa vida, por que talvez a gente não cresce tanto quanto outras igrejas que às vezes abrem da noite para o dia e já tem multidões de pessoas? Jesus alertou que a gente não vai crescer dessa forma. Ele disse, vocês que permanecerão fiéis terão sempre um pequenino rebanho. Porque ser rebanho de Cristo é pregar a palavra pura da verdade. É obra de Deus. E hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas têm muito a vontade de ir às igrejas que fazem um discurso que lhes faz bem. Um discurso que muitas vezes lhes faz sentir emocionalmente bem. E isto nem sempre é palavra de Deus que está sendo pregada. Oikonomos, também uma variante é a palavra mordomo. A palavra mordomo lembra mordomia. E a palavra mordomo, então, chegamos agora nela, né? Ela é composta pela raiz oikos, que quer dizer casa, e o verbo nemen, que quer dizer distribuir, fazer ou gerir. Da onde vem
depois o gestor, né? Gerir. Então, mordomo era entendido na antiguidade como o administrador de uma casa, aquele que cuida, que vê se tem comida, se tem que providenciar, se tinha coisas para negociar, que distribuía as tarefas. Esse era o mordomo na antiguidade clássica. E nas novelas ainda é, né? Nas novelas sempre aparece o mordomo vestido com aquela roupinha, aquela abotoadinha aqui, com aquela golinha, parece gola de padre, gola clerical. O pastor Felipe gosta de usar camisa clerical, né? Acho que ele tem o dom para ser mordomo também. Nós vamos encontrar no Teatro de Natal um papel de mordomo para ele. Tá aí, Eliane, anote aí, papel de mordomo para o pastor Felipe. Vamos começar esse ano, acho que nós vamos ter teatro presencial. Eu espero. Bom, esse conceito leva em conta que Deus valorizou o ser humano. Olha que interessante isso aqui, gente. Esse conceito leva em conta que Deus valorizou o ser humano a tal ponto que lhe confiou a administração do que pertence ao próprio Deus. Isso é muito forte, muito bonito e muito honroso. Sabe esses par de botina que você tem na sua casa? As roupas que estão lá no seu armário? A comida que está lá na sua geladeira? Na sua despensa? O dinheiro que você tem poupado ou o seu salário? Sabe os livros que tem na sua estante, a televisão da sua sala, a cama confortável que você dorme, o carro que te leva de um lugar para o outro? Sabe tudo isso? Tudo isso é de Deus. Mas Ele confiou a você a administração de tudo aquilo que lhe pertence. Já pensou dessa forma? No tamanho da honra que Deus nos concedeu ao nos confiar? O mordomo recebeu um voto de confiança e possui autoridade única. Deus não deixou um manual de que a gente deve fazer com cada coisa. Porque Ele confiou. Ele confiou que nós vamos administrar aquilo que não é nosso. Isso requer também o nosso tempo. Isso requer também a nossa mente. Isso requer também aquilo que nós nos ocupamos nas horas de lazer. Isso requer aquilo que nós selecionamos para assistir, os lugares que selecionamos para ir. Tudo na nossa vida é de Deus. Até mesmo o nosso corpo. E Ele confiou isso para que nós cuidemos. Sejamos mordomos, administradores. Ele é um representante, o mordomo é um representante plenamente autorizado. É livre para agir independentemente no interesse do seu senhor. Mas, por outro lado, continua também completamente dependente dele. Vamos pensar de novo no mordomo da novela. O mordomo da novela, ele administra para que a casa funcione bem, para que tenha a melhor comida para servir o banquete das visitas, ou do seu próprio chefe, mas ele não paga por isso. Ele continua dependente que o dono lhe conceda os recursos para que ele possa adquirir tudo isso. Assim é na nossa vida. Nós, enquanto mordomos, dependemos que Deus continue nos abençoando, nos dando, nos concedendo, para que nós possamos administrar aquilo que é dele. Por exemplo, de mordomos que recebem voto de confiança, lá em Gênesis capítulo 24, naquele tempo era engraçado arranjar casamento, né? Eu estava fazendo propaganda do pastor Felipe, que as meninas podiam mandar currículo, mas a minha mãe me chamou a atenção. E ela disse que não era mais para eu fazer isso, porque daqui a pouco as meninas iam começar a prejudicar o pastor Felipe. Então eu parei de fazer a propaganda sua, pastor Felipe. Culpa da minha mãe, que me chamou a atenção. Mas olha como é que era lá no tempo de Abraão, né? Abraão, ele encarregou o servo Eliezer de providenciar uma esposa para o filho Isaque.
Eliezer era uma espécie de mordomo, alguém que recebeu a incumbência, um voto de confiança para que providenciasse uma esposa para o Isaac. Você pode ler essa história lá em Gênesis capítulo 24, e é interessante como foram os critérios. Vou deixar você curioso, vá ler, anote aí no cantinho, depois leia Gênesis 24 para descobrir como foi que buscaram a esposa para o Isaac e como é que esse servo, esse mordomo, ele não administrou da cabeça própria, mas ele consultou Deus de como ele faria. José é um outro exemplo. José recebeu uma confiança plena de Faraó. E Faraó confiou a ele a administração simplesmente do Egito. Notem, um mordomo fiel. Um administrador que recebeu honra tamanha, mas que agiu pensando naquilo que satisfaria o seu Senhor. Aqui está o segredo da administração da vida cristã. Em cada coisa que a gente vai fazer, em cada decisão que a gente vai tomar, é pensar de que maneira eu posso tomar a decisão que agrada ao meu Senhor. Por exemplo, você tem ali um dinheiro contadinho, e você tem um churrasco programado, e nesse meio tempo, alguém da sua família fica doente e precisa de um remédio. É um ou é outro? Ou é o churrasco, ou é o remédio naquele momento? A quem você quer agradar? Aos amigos que vão estar no churrasco? Ou ao Senhor a quem você administra os recursos? Você tem dúvida qual é a vontade de Deus nesse exemplo? É cancelar o churrasco e é comprar o remédio. Não tenha dúvida. A administração da vida cristã não é difícil. O que torna difícil a administração cristã é que nós colocamos os nossos interesses à frente dos interesses do dono de quem nós administramos. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 1 Pedro 4, 10. Vamos olhar esses dois textos, por favor. Achem aí rapidinho para que a gente possa conferir. 1 Coríntios 4, versículo 1. Posso ler? Sim, obrigado. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Muito obrigado. Os pregadores da palavra são chamados para serem mordomos da própria palavra de Cristo. Ou seja, administrar a palavra. Quando eu falo que hoje existe uma religiosidade onde muitas igrejas oferecem aquilo que a palavra não oferece, é uma má mordomia do evangelho. Ou seja, são pessoas que não aprenderam a administrar os mistérios divinos. Como pastor, como diácono, como alguém que quer levar o evangelho, o testemunho adiante. Nós não podemos administrar o evangelho de tal forma que coloquemos promessas que Deus não faz. Essa é a orientação do apóstolo Paulo aqui na sua primeira carta aos Coríntios. E uma das coisas que ele queria combater era justamente aqueles que colocavam a sabedoria humana acima da revelação divina. Hoje nós temos um tempo difícil nesse sentido. Um tempo onde nós estamos recheados por uma ideologia muito forte, de cunho materialista, onde muitas vezes o que é levado em conta é muito mais o interesse social, deixando de lado, em detrimento disso, a revelação da palavra de Deus. Então, por que existem tantas coisas erradas no mundo? Porque muitas vezes, ao administrar o evangelho, o compromisso não está sendo com o dono do evangelho. A mordomia está sendo muito mais voltada para o interesse social humano. E por isso temos um problema na sociedade. O mesmo problema que teve Adão e Eva, mas que cada vez engrossa mais.
e que cada vez faz com que o amor se esfrie mais no coração dos homens. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Quem é que vai ler para nós? Eu leio, pastor. Obrigado, dona Ivone. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Obrigado, dona Ivone. Despenseiros lembra despensa. Aquele lugar na casa que guarda comida, né? As dispensas. Então, o que Pedro está dizendo aqui, servir uns aos outros conforme os dons que receberam. Esses dons significam conforme aquilo que nós temos. Administrando a nossa vida com tudo que somos e temos. Bonito é o hino das servas nesse sentido. Com tudo que somos e temos a Ti, nós nos consagramos, Senhor. Com os pés caminhamos, com as mãos trabalhamos, não lembro bem de cor assim a ordem. Mas é um hino bonito que fala disso, de ser mordomo, de ser administrador da vida cristã. Agir com responsabilidade é a característica de um bom mordomo. E por fim a palavra oikonomia, da onde vem mordomia. Então vamos prestar atenção agora nessa palavra. Nós estamos hoje dissecando o que significa a palavra mordomia, para entender o que significa mordomia cristã. Antes da era cristã, a palavra mordomia significava estritamente gerência, direção ou administração doméstica. Depois ela evoluiu para a administração do Estado, da economia e também da área militar, que naquele tempo antigo envolvia as guerras. Depois foi usado na medicina. Na medicina, ou economia, ou mordomia, significa cuidar, os cuidados que se devem ao corpo. No linguajar brasileiro, né, naquele que é o linguajar de todos os dias, a palavra mordomia tem a ver com vantagens. Brasileiro, se não tirar vantagem, não é brasileiro, né? Infelizmente. Vantagens proporcionadas muitas vezes pelo empregador. Bem-estar, conforto, regalia. Notem que aqui, mordomia não tem apenas um sentido negativo. As mordomias são também aqueles benefícios, por exemplo, que um trabalhador recebe, é uma mordomia. Na Bíblia, o termo oikonomia de Deus, quer dizer, mordomia de Deus, está relacionado não com a administração humana, mas sim com o plano e com a vontade de Deus. Então, queridos irmãos, quando a gente pensa na administração cristã da nossa vida, nós estamos, na realidade, nos perguntando de que maneira eu posso administrar a minha vida de uma forma geral, para que sirva ao plano e à vontade de Deus. E aí, então, entra aquilo que nós entendemos como mordomia cristã. Cada pessoa no mundo é um mordomo, ou seja, um administrador. Nada lhe pertence de origem e nem lhe pertencerá no futuro. Por isso, sempre estará praticando mordomia. Mordomia é administrar aquilo que não é seu. Salmo 24, versículo 1. E depois alguém já acha Lucas 12. Salmo 24, 1. Quem é que pode ler aí? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Eu leio. Eu leio. 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Até aquele capim que está aí no jardim de casa pertence ao Senhor. Então, veja, cada pessoa é um mordomo. Nada lhe pertence de origem e também nada lhe pertencerá no futuro. Vocês se lembram de algum versículo na Bíblia que ilustra isso também? Vamos lá, gente, vamos puxar para a cabeça agora. Márcia, você ouviu eu dizer esse versículo hoje, Márcia? Márcia Madeira. Bora? Vou dar uma dica.
A gente ouve esse versículo ao lado da sepultura, geralmente. Tá ficando difícil, é? Vamos puxar para a cabeça. Vocês nunca foram no enterro cristão luterano, não? Como é que o pastor inicia lá quando está perto da sepultura? Quais são as primeiras palavras que ele diz? Nada. Ninguém sabe. Nada daqui, né? Mais ou menos Nada trouxemos deste mundo. Nada trouxemos para este mundo e nada dele levaremos. Muito bem, dona Érica. Palavras de Jó. Nada trouxemos a esse mundo e nada levaremos dele. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja, nada trouxemos, nada nos pertence por origem. E nada levaremos. Quer dizer, porque nada nos pertencerá no futuro. Mas nada nos falta, por outro lado. Porque a providência divina é misericordiosa em nossa vida. Notem que beleza entender isso. E isso combina com o Salmo 24, versículo 1, que diz: ao Senhor pertence a terra e tudo, absolutamente tudo, o que nela se contém. Ah, mas então a casa que eu conquistei com o suor do meu trabalho, ela não me pertence? Não te pertence. A misericórdia de Deus te concedeu ela. Te emprestou ela para que você administre, cuide dela enquanto você viver. Então você é um mordomo de Deus. A pessoa que vive baseada em princípios pessoais não pratica a mordomia cristã. Lucas 12, 19 e 20. Alguém já tem aí? Eu tenho aqui. Posso ler, pastor? Obrigado, seu Hart. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Muito obrigado. Esse texto é uma grande exortação de Jesus. Está lá quando Jesus reprova a avareza e conta a história do homem que juntou um monte de bens de plantação, plantou um horror, colheu, construiu celeiros, guardou e disse: agora eu vou aproveitar a vida. E esse aproveitar a vida dele significa gozar apenas dos prazeres terrenos. E aí vem a voz de alerta dizendo: mas essa noite Deus pedirá a tua alma. E o que você ajuntou? Que proveito vai lhe dar? Essa palavra é muito séria, queridos irmãos. Você já parou para refletir quantas pessoas fazem da vida, juntar coisas materiais na vida, o propósito principal da nossa existência aqui na Terra? Por isso não tem tempo, muitas vezes. Não tem tempo para fazer uma caridade, não tem tempo para servir o próximo, não tem tempo para ir a um culto, não tem tempo para ler a sua Bíblia. Mas está juntando para quê, então? Quando fechar os olhos, vai ficar por aqui. Nada trouxemos e nada levaremos. Quando é o tempo de preparar a nossa alma? É o tempo que Deus nos concede estarmos no mundo. Por isso, aprender a administrar a vida cristã com tudo que somos e temos é um tema importante, muito significativo. Mordomia cristã, na realidade, é um privilégio. Mas é um privilégio que só entende aquele que teve a sua mente transformada por Jesus. Aquele cujo coração o Espírito Santo habitou, moveu, mudou o pensamento, e agora Jesus passa a ser o centro da sua vida. Enquanto a terra, enquanto o mundo for o centro da nossa vida, nós nunca descobriremos a alegria de praticar a mordomia cristã. Mas quando Jesus for o centro da vida, então tudo aquilo que a gente for fazer e decidir, nós vamos ter a alegria de pensar como Jesus faria. E concluindo, a mordomia cristã
ela é a resposta do crente ao amor de Deus, que criou, preservou, redimiu e santificou ele. Pode ser denominada administração por parte do cristão de sua vida redimida e de suas posses, pelo poder do Espírito, dirigido pela palavra para a glória de Deus e para o benefício do homem. O mordomo cristão é uma pessoa a quem foi confiada uma vida redimida por Cristo. Ser mordomo é seguir aonde Deus o dirige, pelas habilidades e pelas forças que Ele dá. Assim, então, essa é a introdução do nosso estudo, dos estudos que vão seguir agora nas próximas 4 ou 5 quartas-feiras. Nesse momento, eu quero deixar livre a palavra e abrir para que vocês possam se manifestar. Nós temos aí ainda uns 5, 10 minutinhos de tolerância, e se alguém quiser se manifestar, ou então mesmo fazer uma pergunta, pode fazer nesse momento. Não há? Não. Ficou claro, então, Pastor, não tem como fazer perguntas, porque foi tão bem esclarecido, e é claro que a gente aprendeu muita coisa, mas, assim, bem mais esclarecido que havia antes, né? Foi muito bom. Obrigado. Deus abençoe. Amém, muito obrigado. Então, gente, nos nossos próximos encontros, nós vamos falar um pouco sobre a mordomia da vida em si, né? A mordomia do nosso tempo, a mordomia do Evangelho, a mordomia dos nossos dons e assim por diante. E eu, então, quero animar vocês a permanecerem aí, sempre, todas as quartas-feiras, convidar mais pessoas para que se juntem a nós, né? Quem sabe você tem alguém aí conhecido que você possa dizer, eu quero fazer um convite especial para você nos acompanhar durante 5 semanas numa programação de estudos onde nós vamos aprender sobre como viver melhor a nossa vida de santificação, fazendo a vontade de Deus em diversas áreas do nosso viver. Então, espalhe o convite, convide amigos, familiares, pessoas de outras igrejas também, para que elas possam conosco também crescer na palavra, na graça de Deus. Na medida do possível, reúnam também a família, quem tem aí pertinho, para que também estudem a palavra de Deus. Eu tenho dito, vamos colocar como prioridade para a nossa vida nesse ano, crescer nas coisas de Deus. Se cada um de nós pensar isso e conseguir influenciar pelo menos mais uma pessoa ao nosso redor, né, como nós vamos estar fazendo uma coisa bonita no mundo e ajudando as pessoas também a caminharem em direção ao céu. Estudar a palavra de Deus é algo maravilhoso. Eu confesso que eu já estava com saudades de ver vocês aí todas as quartas-feiras e também de poder ter esses momentos de reflexão da palavra, né? Já disse para vocês, é o meu departamento preferido, não contem para ninguém, tá? É o estudo bíblico. Eu sou um grande defensor do estudo bíblico. O estudo bíblico é o lugar onde se forma cristãos. No culto é onde nós vamos cultuar a Deus, mas no estudo bíblico é onde a gente se aprofunda um pouquinho mais, cresce. Então fica como tarefa ler a Gênesis 24 para aprender como é que a esposa do Isaac foi providenciada, né? Pastor Felipe, vamos ensinar, vamos cantar o pedacinho do Cria em Mim, ó Deus. Se vocês tiverem um inário em casa, quem tem um inário, quem não tem vai aprendendo aí de cabeça, que é bem fácil. Depois do sermão, sempre tem aquele Cria em Mim, ó Deus, né? Mas vocês já observaram que no inário tem liturgia 1 e tem liturgia 2. Alguém está com o microfone aberto e está interferindo. Isso, obrigado. Então, a gente quer aprender a cantar a liturgia 1. Nós vamos aprender cada semana um pedacinho e no final a gente vai ter aprendido toda, né? Então, está lá, para quem tem o inário, está na página, bem no começo da liturgia, na página número... Até perdi aqui. Na página 25.
Vocês vão observar que a melodia é um pouquinho diferente, mas o texto é quase o mesmo. Olha que interessante, o Cria em Mim, ó Deus, o ofertório, né, chamado de ofertório, a gente apelida ele de Cria em Mim, ó Deus, a gente escuta o sermão, onde o pastor coloca a vontade de Deus, denuncia os nossos erros, através da pregação da lei, anuncia o evangelho, que é o perdão de Deus, e aí a gente arrependido e confiante, a gente pede para Deus, cria em mim um novo coração. A gente entende que só Deus, o Espírito Santo, pode criar em nós o coração que é capaz de fazer aquela vontade que Deus acabou de nos ensinar. Então é bonito, a gente precisa entendendo a liturgia que a gente vai fazendo ela com mais alegria e com mais significado. Pastor Felipe, é contigo. Vou tentar cantar uma vez sozinho, em violão, depois eu canto fazendo acompanhamento, tá? Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e mantém-me de espírito voluntariamente. Mais uma vez. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e mantém-me de espírito voluntariamente. Linda essa melodia, né? Muito bonita. E a gente vai aos pouquinhos aprendendo e daqui a pouco vai exercitando. Depois eu vou pedir ao pastor Felipe a gentileza que ele grave o áudio e nós vamos disponibilizar no grupo do estudo bíblico para que vocês continuem ensaiando em casa. E aí assim vai aprendendo e daqui a pouco a gente se junta tudo, quando a pandemia passar, junta tudo, mas não joga fora, né? Junta tudo e faça um culto bem bonito daí. E ó, Dona Érica, rola um Pai Nosso em alemão aí? Rola! Uau! Então vamos terminar o nosso estudo de hoje orando o Pai Nosso em alemão. Quem não sabe ou não entende, como eu, imagina o que ela está falando. A gente sabe que ela vai estar falando do Pai Nosso, né? Obrigado, Dona Érica. Pode fazer para nós, então? Valeu, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Então vamos lá. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiliget werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden, dein Wille geschehe. Ai, pastor, agora me deu um branco. Alguém quer continuar? Eu continuo. Wie im Himmel, auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, als wir vergeben unseren Schuldigen. Und erlöse uns von dem Übel, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amém. 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 Essa palavra eu entendi. Uau! Que legal! Muito obrigado aí, Dona Érica, seu Hartwig, que deu um socorro ali. Isso é assim mesmo, né? Às vezes dá um branco e aí não acha a palavra. E na hora não adianta, quando a gente viu que não parece que daí não sai, mas realmente me pegou de surpresa. É bom a gente ir treinando, né? Isso aí. Vão treinando para os próximos, vocês que falam a língua dos anjos, né? Vão treinando aí outra parte. Tá gente, bom, eu vou treinar.
Foi um prazer imenso. Fiquem na paz e na graça de Deus. E agora fiquem à vontade. Se alguém aí quer bater papo, pode ficar. Se alguém quer ir para casa, vai. Sim. A Manu vai dar um recadinho. É verdade, Manu. Estava esquecendo do recado. Como vocês sabem, primeiramente, boa noite. Como vocês sabem, sábado e domingo, por decreto estadual, não vai ter culto, nem sábado, nem domingo, mas a gente vai fazer uma live sábado, a partir das 19h30, pelo canal do YouTube e Facebook, e a gente vai fazer uma live de adoração a Deus, e vocês estão super convidados para adorar a Deus com a gente. Obrigado, Manu, que Deus abençoe. Amanhã, quinta-feira à noite, temos culto presencial, então, só para comunicar. Sim, seu Hart. Pastor, eu queria falar uma coisa que é uma mensagem para o senhor, pastor, e também para o pastor Felipe, né? Mas isso é uma frase que eu inventei há um tempo atrás, mas ela serve também para o pastor Valdir, e também para o pastor Nazareno, e mais alguns que eu não lembro de cabeça agora. Eu falei assim, e continuo falando, quando no início do estudo o pastor Felipe se apresentou, ele disse que ele é natural de uma cidade que eu não lembro o nome, mas que é do norte do Espírito Santo, né? Então, eu fiz uma frase há muito tempo atrás que diz o seguinte: o Espírito Santo está mandando bons pastores para a nossa congregação. Isso tem sentido duplo, mas é verdadeiro. Estou dizendo isso nos dois sentidos, tá? Valeu, seu Hart. Tá bom? Um abraço para todos, tá? Foi muito bom estar junto com todo mundo aí de novo. A saudade já era grande, agora nós estamos podendo toda semana estar junto de novo. Obrigado, é verdade.